E lá está ela, doida moscando no meio da rua, pensando que carro não mata cachorro, até que um doido motorizado passa e joga ácido nela. Mas alguém surge do nada e a protege. Quem será essa pessoa? E finalmente vambora pra My Demon. Episódio 4. Capítulo passado tivemos o chifrudo levando um cacete, velha sinistra, do rir mafiosa, acerto de contas, e paramos com eles dois sozinhos dentro de um carro no meio do nada. Mas antes, se estiverem gostando, se inscrevam e ao blá 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 de sempre. E ela ainda tava besta, fantasiando coisas indecentes com ele, quando ele pede pra ela sair do carro pra darem um passeio pelo rio. Já estando perto do rio, lago, sei lá, pergunta se ela conseguia segurar a respiração por muito tempo. Ela fica sem entender nada, e pergunta o porquê. Quando ele pega em sua mão, e ela fica se perguntando se ele iria fazer algo com ela, porque tava um clima muito meloso entre eles ali. Credo. Mas infelizmente ele se joga no rio, ou no lago, sei lá, junto com ela. Já dentro do negócio que mata a gente afogada, estava se perguntando o que estava acontecendo? Ele tá tentando me matar afogada? Mas não, ele só queria recriar a cena de quando ele perdeu sua tatuagem, que talvez fazendo isso ela voltaria pra ele. Mas ela se solta e começa a nadar pra fora do rio. Já estando nas margens, ela se chamava de idiota por confiar em um demônio, e pergunta o que diabos ele estava tentando fazer. Choramingando diz que já tinha quase se afogado 2 vezes por causa dele. Pergunta por que estava fazendo isso com ela. Ele responde que precisava verificar uma coisa. Ela fala que poderia tê-la informado antes, mas Gu fala que ela não concordaria. Ela o chama de lixo e joga umas verdinhas na cara dele e sai. Isso me lembra uma outra história aí, kkk. Em seu carro, o bonitão se perguntava por que não tinha dado certo o experimento do lago, e do rir continuava se lamentando de ter criado grandes expectativas nele. E Jin Star espionava na internet, se perguntando como a tatuagem de Gu foi parar nela. E ela fazia uma dança com espadas interessante, bem interessante, meu irmão. Espera aí 5 segundos de apreciação rapidão. Tá, já acabou. E o assassino perebento volta a entrar em cena novamente, e vai pela milésima vez tentar dar cabo de Durir. A arma dele dessa vez era só uma garrafa. Bora ver no que isso vai dar. Durir tava caçando a morte, paradona no meio da pista onde passa carros. Ela tava viajando porque tinha acabado de ver uma notícia no telão, que dizia que um cara estava morto, e pelo nome dele, ela se lembra que foi essa pessoa quem ligou pra ela, antes de toda essa perseguição começar. E o sinal fecha. Hora de sair daí, Durir. Carro mata cachorro. Oxe, olhem isso, um motoqueiro doidão passa arrancando o pinche do asfalto e joga um líquido misterioso nela. Mas Guon aparece não sei da onde e a protege. As costas do bichão estavam pelando e fala que isso estava doendo mais do que esperava. E então ela olha para as costas dele e vê que tinha uma queimadura gigante. E é claro que ele rapidamente pega seu pulso e se regenera ali na frente dela. Ela fica impressionada com aquilo e pergunta o que diabos ele era. E finalmente, depois de 3 episódios, ele revela que era um demônio. Chocante, né? Agora numa delegacia ela denunciava que alguém tinha atacado ácido nela. O investigador pergunta se ela tinha alguma inimizade com alguém, mas ela não tinha ideia de quem poderia querer fazer mal a ela. Guon estava do lado de fora da sala esperando só na manhã, quando uma coisa sinistra surge do seu lado, dizendo que ele teria uma morte muito insignificante. E quando Durir volta de dar o depoimento, ele sai com ela dali rapidamente, dizendo que esse mundo tava cheio de loucos kkk. Velha sinistra, meu irmão. Agora num carro indo não sei pra onde, Durir pergunta o que era um demônio, e ele diz que era uma existência poderosa que concedia desejos aos humanos, e dava a entender que ela não acreditava muito nele não, quando até ousou chamá-lo de gênio da lâmpada kkk. Ele se irrita e diz pra acreditar no que quisesse acreditar. Ela também percebe o lance da tatuagem, que ele só podia usar esses tais poderes demoníacos só quando estava com ela. Se aproveitando dessa fraqueza dele, ela diz que o queria como seu guarda-costas pessoal. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Ele fala que não queria. Ela pergunta por que não? Se ela morresse, a tatuagem iria pro beleléu. Esse seria um acordo que beneficiaria a ambos. Mas ele continuava com um não. E o motoqueiro espalha ácido continuava no rastro dela. Agora na casa dele, o seu mordomo pergunta por que ele não tinha aceitado ser o guarda-costas dela, já que estava escrito no manual do demônio que na antiguidade eles protegiam os humanos, eram conhecidos como espíritos guardiões, mas Durir não tinha aceitado. O não dele kkk ficou mandando mensagens a ele, dizendo seja meu guarda-costas. Vou ao médico de pele tirar a tatuagem, a reserva já estava marcada kkk. Até, por ouro está completo, o que eu não tenho a mínima ideia do que diabos é isso. Se vocês saberem comentem aí, parece algo chocante pela cara que eles fizeram, sei lá.
No outro dia, eu acho, sei lá, ele tava pensando em maneiras de como recuperar sua tatuagem e tem a brilhante ideia de recriar ainda mais o cenário. Antes ele só recriou o rio, mas dessa vez ele recriaria tudo: clima, espaço, temperatura do ambiente e tudo mais. Até que seu dedo começa a pegar fogo, kkk. Do nada, meu irmão. Pois é, se lembram da combustão instantânea? Sim, isso mesmo, já estava começando. Bravo. Jim Star chega, apaga o fogo dele e pergunta o que estava acontecendo. Então ele explica que era tal combustão instantânea do manual do demônio e que o único jeito de parar isso era fazendo um novo contrato com alguém o mais rápido possível. Então ele liga para Dorir, querendo encontrá-la urgentemente. Ela pergunta o que queria com ela e ele responde que aceitava seu pedido, o de ser seu guarda-costas. E ela fica feliz, mas desconfiada pergunta se estava planejando alguma coisa. E com 3 dedos pegando fogo, ele responde que não estava planejando nada. Ela pergunta se começaria a trabalhar a partir daquele momento. E ele diz que não, porque antes tinha algo urgente a fazer. Pega na mão dela e se teleportam pro topo de um arranha-céu. Ela pergunta por que estavam lá. Era muito alto e estava com medo de cair e virar a moeba lá embaixo. Até que ele acha uma vítima para formar um contrato com ele. Agora em um hospital, tinha uma mãe rezando a Deus que fizesse seu filho viver. E Gu-on aparece, dizendo que poderia realizar esse desejo dela se assinasse um contrato com ele. Quando o filho dela começa a ter uma parada cardíaca, e ela se desespera, pensando que esse poderia ser seu último dia de vida. Mas Gu-on estrala os dedos tirando uma de Thanos, e o filho dela se estabiliza no mesmo segundo. A mãe fica impressionada com o que tinha acabado de presenciar, e ele com os dedos pegando fogo. Começa a explicação do contrato, sobre que depois de 10 anos ela iria pro inferno, e tudo mais. Ela sem pensar 2 vezes aceita fazer o contrato com ele. Essa é uma mãe de responsa, meu irmão. Agora ele estava aliviado. A combustão instantânea tinha parado, e queria comemorar o sucesso com um belo bolo. Mas Dorir ainda estava com ele, e pergunta o que era essa tal combustão instantânea, e descobre que era por isso que ele estava tão apressado, e se irrita em saber como ele se aproveitava das desgraças alheias, para seu benefício próprio. Bela tretinha básica, kkk. E ele fica a noite toda pensando no que ela tinha dito pra ele. E volta no hospital no dia seguinte, se sensibiliza com uma criança paciente. E quando já estava saindo, encontra Dorir e meio que fazem as pazes, ali no meio da chuva. Credo meloso isso. Já na empresa ela pergunta se ele tinha alguma arma, já que ele era seu guarda-costas precisaria de uma. Mas ele fala que não precisava, pois ele mesmo era a própria arma em pessoa. Maluco tem vergonha na cara não. E ele também fala que já tinha sido humano no passado, mas Deus precisava de um funcionário no inferno. Então ele foi escolhido por ele para exercer esse papel. Interessante isso. O demônio todo-poderoso já foi um humano no passado. Bem interessante, meu irmão. E a velha manda uma mensagem para Dorir e acaba achando isso muito estranho. E quando chega para ver se ela estava bem, a velha já estava no chão acabando de morrer. Chorando, Dorir pede ajuda de Gu-on para salvá-la, que até assinaria um contrato com ele, mas ele fala que isso não seria possível. Ele não podia trazer pessoas mortas à vida novamente. E paramos por aqui. Se quiserem parte 5, falem aí. Tchau e deem like. Agora ficou complicado para Dorir, né? Perdeu o pai, a mãe e agora até a velha que tinha adotado ela. Agora está sozinha e com gente querendo matar ela. Mas dessa vez ela tá com um segurança demoníaco usuário de hack. Como será que vai ser a partir de agora?